Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGRU, fundo que vem fazendo a gestão da CSHG, agora o Pátria, vem fazendo um trabalho brilhante nesse fundo. É impressionante como eles trabalham bem. E vocês devem ter visto o ranking de gestoras. Obviamente, no primeiro ranking, eu coloquei a CSHG lá como ao concurso, e nesse ranking, obviamente, eu tirei ela, porque ela já não é mais CSHG, misturou com Pátria e VBI, então continua sendo uma parte excelente, mas a parte da gestão do HGRU, o time do Augusto, né, cara, é um trabalho muito bem feito, e um dos fundos que, assim como o HGLG e o HGCR, não sei se o HGCR já saiu antes ou depois desse vídeo, é mais um dos fundos que provavelmente vem com um presentinho de Natal aí, graças ao SPVJ. O SPVJ tá dando alegria a um monte de fundo aí esse semestre, final de semestre, e o HGRU é um deles, mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre o HGRU. O fundo do Pátria, né, o Pátria Renda Urbana, agora de outubro. O fundo negociando abaixo do valor patrimonial e hoje ele fechou em 116, ou seja, muito abaixo do patrimonial. Embora, como vocês saibam, essa é uma métrica que a gente não usa muito para falar se está barato ou caro, mas é um ponto de atenção e é um ponto que chama atenção mesmo, porque são raros os momentos que a gente vê na história do HGRU ele negociando com deságio. Então, se você entende isso como oportunidade, obviamente, isso não é uma recomendação. Aliás, se você quiser recomendação, volta um pouquinho no começo do vídeo lá e entra lá no link do QR Code ou aqui na descrição e se torne membro aqui do canal via Hotmart, né? A nossa comunidade Liberdade é logo ali, onde tem o meu relatório de recomendações, de oportunidades, além do grupo exclusivo, né? Da comunidade exclusiva, conteúdos exclusivos, tem o conteúdo gravado da mentoria e tá com preço de Black Friday, né? Então aproveite. Mas voltando aqui ao fundo, gerou 90 centavos por cota e este é o novo patamar de rendimentos do HGRU, que até então era 85 centavos, se eu não me engano, né? 85. A partir desse mês se tornou 90 centavos, não diria ad eterno, mas tudo para se tornar o rendimento assim, pelo menos até o meio do ano que vem, tranquilamente. E aí, vamos ao que aconteceu esse mês, né? E como eu falei no vídeo do mês passado, a gente precisava que a emissão terminasse para a gente poder ver como é que foi a questão da captação, da alocação, e esse mês ficou tudo mais claro e mais fácil da gente entender. Então esse mês o fundo apurou uma receita total de 1,28, um resultado de 1,13 por cota, bem acima do que ele gerou, e obviamente, principalmente por causa da amortização do SPVJ. Né, a amortização parcial do SPVJ, que isso aconteceu com o HGLG, aconteceu com o HGRU, aconteceu agora vai acontecer no vídeo do HGCR, não sei se foi antes ou depois. Tem vários fundos que tem o SPVJ aí, então essa amortização vai trazer resultados positivos para os detentores desse fundo. Então, como parte da estratégia da quinta emissão, o fundo realizou a aquisição parcial do portfólio do SPVJ, e na verdade aqui é o causador de todo esse lucro para os outros fundos, que é o HGRU comprando a aquisição do portfólio do SPVJ, e aqui é importante, pessoal, parcial, porque a gente já vai falar um pouco sobre isso. O qual ele já possuía 40% de participação, ou seja, como ele já era cotista da SPVJ, então acaba que o SPVJ, ao fazer a amortização, o próprio HGRU se torna beneficiário desse processo. Então, o SPVJ realizou a amortização parcial de 65,7 por cota no dia 11 de outubro e divulgou um rendimento de 14,83 por cota a ser pago dia 14 de novembro. E a amortização parcial gerou um lucro para o HGRU de 8,8 milhões, já líquido do pagamento de impostos. O impacto do rendimento extraordinário será de 38 milhões, que é resultado para o próximo mês, ou seja, mais uma pancada. Isso eu falei no HGLG para vocês, então tem resultado esse mês e resultado mês que vem também. E aqui, pessoal, um ponto que chamou a atenção para o lado positivo, embora no princípio se passaria por negativo, mas foi positivo. Então, no final do mês passado, foi publicado o encerramento da quinta emissão, com a captação de 596 milhões. E aqui que está o ponto, pessoal, que acho que eles detalham um pouco mais aqui embaixo, que não foi um sucesso a emissão, como a gente já sabia. Aqui a questão dos pagamentos, né, distribuição para
as partes, os recibos, né? E aqui falando, ó, foi definido um novo patamar de rendimentos, que é os 90 centavos, mas eles explicam melhor aqui. E olha só, que interessante isso. Ó, o cenário de mercado atual é desafiador para a captação de recursos para fundos imobiliários. Isso a gente está vendo na grande maioria dos fundos que resolveram fazer a emissão agora. Eu acho que não é à toa que o HGCR jogou a emissão dele para o ano que vem, porque provavelmente nesse ano não seria uma emissão. Eles estão contando que o governo entre logo com um pacote de corte, né, para poder ver se o mercado se recupera. Mas é isso, é um cenário complicado, e olha só, e aí em função desses cenários, eu até coloco aqui, o fundo conseguiu captar aproximadamente, não conseguiu captar nem metade, 49,7% do montante de 1,2 bilhão, e aqui eles colocam, né, a questão dos movimentos, né, teve direito de preferência, período de sobras, remanescentes, aquisição daquele imóvel lá na Paulista, que foi por cotas, a aquisição do Mint também, então totalizando 596 milhões. E o que é mais, aqui entra o que eu falei no início do vídeo, é a competência da gestão. Apesar do cenário desafiador, conseguimos viabilizar as principais transações que constavam no pipeline da oferta. Ou seja, mesmo eles captando metade dos recursos, eles conseguiram viabilizar a oferta como estava no pipeline, e até por isso que eles conseguiram elevar o guidance de pagamento. Pessoal, com menos capital disponível, o time de gestão trabalhou intensamente para negociar e adaptar as condições de compras dos novos ativos. Ou seja, eles tiveram que se virar nos 30 aí para poder resolver. Mantendo parte dos CRIs que já estavam vinculados à parte de ativos adquiridos, porque eu não sei se vocês lembram, pessoal, nas negociações eles colocaram algumas hipóteses, tanto na compra do Mint quanto do SPVJ. E uma das hipóteses seria a liquidação desses CRIs, ou seja, o pagamento. Como não houve isso, ele acabou assumindo alguma parte desse CRI, o que eu não vejo problema nenhum em termos do tamanho que o fundo é hoje. Eles colocam aqui que, mantendo parte do CRI já vinculado à parte dos ativos adquiridos, negociando pagamentos a prazo e especialmente a quitação de cifras mais elevadas por meio da compensação e entrega de cotas, como foi o caso do Paulista 2000 e do Mint 11. Então eles colocam aqui o pipeline da emissão, mostrando que eles conseguiram fazer, olha só, na parte do SPVJ, eles tinham em meta 794, conseguiram 506, no Mint foi completo, o Pernambucanas também foi completo, e todos os outros também. Ou seja, o que na verdade foi o único que teve uma redução em relação à oferta inicial foi praticamente o SPVJ, e no caso do Mint foi a entrega em cotas. E aqui eles detalham, né, sobre cada um dos ativos. Em relação ao SPVJ, eles falam da transação que consistia no pegar o varejo, que é basicamente 11 lojas do Açaí, mas eles falam aqui, ó, o valor total, o valor é menor que os 794, e eles falam aqui, ó, por conta da não aquisição do ativo localizado em Maringá. E aí eles falam, e além disso, a HGRU assumiu a operação de securitização, o CRI Sendas, vinculada à parte dos imóveis, o que deu os 520 milhões, ou seja, ele tinha um pipeline de quase 800 milhões, usou 520, só que qual que foi a diferença? Ele não pegou um imóvel e em vez de quitar CRI, pegou para ele. Então ele acabou conseguindo captar os imóveis, porém obviamente sobe um pouco a alavancagem do fundo. E aí eles falam aqui que o fundo passa a receber 26 centavos por cota, referente às receitas de locação, que vão impactar apenas no mês de dezembro, ou seja, por isso que eu estou falando que o HGRU, isso aqui embora não seja não recorrente, né? Então não tenha o ganho extraordinário, mas é só para mostrar para vocês que os 90 centavos vai se tornar o 90 centavos recorrente, como eles já vão falar daqui a pouco. Sobre o Mint 11, a transação consistia na aquisição de 3 ativos do Mint do Educacional, no valor de 92 milhões, e aí o fundo assumiu um CRI e pegou, falando aqui, ó, considerando a assunção da dívida, o valor líquido desembolsado pelo fundo foi de 68 milhões. E aí eles falam que a questão do pagamento por cotas, né, desse processo do Mint 11, ó, o fundo passa a receber 4 centavos referentes à alocação,
que vai impactar também a partir de dezembro. O CR Mint tem vencimento em 2030, remuneração de IPCA mais 6,50, por isso que eu falei, é bem tranquilo, né? E olha só, pessoal, só estava esquecendo de falar aqui, ó, junto aos ativos, passam a entregar o fundo 2 novos CRIs, o 291, o 281, com vencimento em 2034, isso do SPVJ. CDI 1,50, com saldo devedor de 31 milhões, e os Sendas vencimento em 2034, IPCA mais 4,90, 4,90, ridículo, com um saldo devedor de 47 milhões. Então, aqui só para... Eu estava esquecendo de falar sobre essa parte dos CRIs que o fundo assumiu. Aquisição da Pernambucanas, que são os 22 imóveis. Pessoal, todos esses ativos aqui, se vocês buscarem na playlist do HGU, vocês vão ver vídeo específico para cada um deles. Estou fazendo um compilado aqui, como foi o próprio relatório gerencial. A transação foi a compra de 22 imóveis das Pernambucanas, né, 189 milhões. O valor total é menor que os 223 do pipeline e não conta com a loja localizada no Shopping Campo Grande, mas isso já era sabido. Não foi por causa do fato da emissão não ter sido completa, mas isso já era sabido. Aí lembrando que o imóvel ele já tinha 44 imóveis, voltou a ter 66 porque ele vendeu 22 imóveis e curiosamente eu até cheguei a comentar isso na aquisição, curiosamente ele voltou a ter o mesmo número de imóveis da Pernambucanas, que é aquela estratégia que o HGRU sempre fez muito bem, que é compra no atacado e venda no varejo desses imóveis, né? Contrato sem leaseback, que vai impactar em 6 centavos por cota, que também vai integrar o fundo a partir de dezembro. Sobre a compra do Paulista, né, eu cheguei a fazer o vídeo sobre essa compra também, por 72 milhões. O fundo adquiriu um ativo educacional, que é o do Ânima, né, a faculdade, né, subsidiária do Ânima Educação. O fundo passa a receber 2 centavos por cota também em dezembro. Ou seja, dezembro teremos um impacto significativo nas receitas do fundo, obviamente, que agora com um maior número de cotas também, né? E olha só, as transações resultaram num preço total de 850 milhões, o volume captado foi de 600 milhões, sendo que o saldo a pagar das aquisições será quitado com recursos próprios do fundo, conforme os vencimentos ocorram. Isso é muito bom, mostrando que o fundo, por mais aí, envolveu toda essa negociação do pagamento dos CRIs, de assumir CRIs, de negociar com cotas, mostrando que num momento de crise você tem que dar os seus pulos aí, e a gente vê que a gestora ela é muito, nesse ponto aqui, ela é muito pró-cotista, mostrando que dá para trazer resultado mesmo a emissão não sendo um sucesso. E aqui eles mostram a questão do pipeline que eles tinham colocado de rendimento e vão cumprir, que são os 90 centavos no primeiro ano, 93 e 94 no terceiro ano. Aqui eles fazem a explicação do porquê que eles estabeleceram a partir de agora os 90 centavos. Eles colocam aqui a questão do... E aqui que eu achei o mais interessante é que a partir do segundo semestre já os 90 centavos serão recorrentes. E por que eles garantem os 90 centavos? Porque tem os não recorrentes para receber. Já teve lá no primeiro semestre, vai entrar agora a entrada dos recursos do SPVJ, né, dessas amortizações que aí é não recorrente, e aí sobra ainda 2 centavos aqui para o primeiro semestre de 2025, só que o recorrente dele vai estar já em 88, ou seja, subindo o recorrente por causa dessas novas locações. E o que eu fiquei muito impressionado é que a partir do segundo semestre que vem 90 centavos é recorrente, ou seja, qualquer venda que o fundo fizer ou vem pancada no meio de semestre ou ele aumenta o rendimento. A gente não sabe, mas assim, o que é muito bom é que o fundo hoje tá tranquilo para ter os 90 centavos e o que é melhor, de recorrente, que é o que garante a sustentabilidade do fundo, né? Isso é muito bom. E aqui, para corroborar com aquilo que eu falei, é esperado uma distribuição em função da questão do SPVJ, né, do rendimento extraordinário, é esperado uma distribuição maior do HGRU no final do ano para atingir um marco de 95% dos resultados distribuídos. Se a gente for olhar aqui, hoje o fundo tá pagando 90 centavos, ele está com 1,03. Como vai entrar uns 30 centavos aqui, por isso que eu estimo que o rendimento no final de ano seja por volta de 1,15 a 1,20.
muito parecido com o que foi em junho, né? Então isso é muito bom. Então você, cotista, se prepare para o presente de Natal. E o presente de Natal, para quem é cotista dessa trinca da CSHG, HGLG, HGRU, HGRC, vai ter presentinho de Natal aí para ajudar no presente do Papai Noel. Bom, aqui o fundo, obviamente a questão das aquisições aumentam, né? Aqui ó, a parte do CR Mint, do CR Sendas, mas, pessoal, são CRIs com taxas muito tranquilas e assim, gostei dessa... olha só, CRI IPCA mais 4,9, pessoal. Até pensando por o lado positivo, vale até a pena assumir esse CRI, porque hoje, com as taxas que estão os NTNBs, a gente não tem, tirando obviamente o CDI, né? Que CDI é sempre um pouquinho mais complexo, mas no caso de IPCA, praticamente os 3 CRIs que ele tem hoje, vinculados ao IPCA, estão com um carrego positivo, porque as taxas equivalentes, se a gente for pegar, por exemplo, até o próprio o IPCA 2029 agora, né, ele passou de 7, o 2035, 2045, 6,6, 6,7. Então os CRIs equivalentes estão de prazos equivalentes, a taxa de carrego desses CRIs é positiva. Então, no final das contas, até valeu a pena para o fundo fazer isso. Mostrando mais uma vez o trabalho da gestora aí, que é assim, o HGRU é fantástico. Por isso que até no vídeo que eu fiz sobre top 3, na verdade foi top 4, né, de renda urbana, eu coloquei ele, obviamente, como primeiro e foi difícil colocar outros 3, porque é assim, a diferença na minha visão de renda urbana para os outros é colossal. É colossal. É assim como, embora a diferença de logística do HGLG para o segundo, que é o BTLG na minha visão, diminuiu bastante. Mas no caso de renda urbana, a diferença é colossal. É colossal, não tem comparação. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas era importante trazer todos esses detalhes aí para vocês. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.